nome e a idade. Francisco de Assis Pinheiro, 96 anos. Então nós vamos começar a nossa entrevista com o Dr. Assis. Doutor, eu queria que o senhor contasse como foi o início da trajetória do senhor até chegar aqui em Loanda. Tá. Em 1946, eu trabalhava numa empresa comercial, era correspondente comercial. Chegava a fazer 30, 40 cartas por dia, né? Compra e venda e coisa, né? Era o representante comercial, fazia as vendas, a gente fazia as cartas, fazia os pedidos, né? Mandava. E fazia uma média dos 30. Aí completei 18 anos, né? Aí fui nomeado pelo Estado guarda fiscal do Rio Grande do Norte. Bem, e aí assumi, né? Trabalhei como guarda fiscal, às vezes na fronteira e coisa e tal, né? Mas em 51 eu fiz concurso para fiscal de renda, que hoje corresponde ao editor fiscal, né? E fui nomeado fiscal de renda, trabalhei então, em Mossoró ainda uns anos, aí fui transferido para Natal e fui para a Faculdade de Direito de Alagoas, aí fiz o curso de Direito, né? Quando eu terminei o curso, era fiscal de renda, aí fiz o concurso para juiz de direito. O governador, apesar que eu ser da oposição, me nomeou como juiz de Augusto Severo, na cidade do interior. Eu ganhava já, como fiscal de renda, uns 20 mil. Né? E eu começava com o juiz com 2 mil, e passar 20 anos para chegar na capital, né? Aí eu agradeci, não quis ser, né? Aí o governador era Quindarto Marinho, disse, olha, eu lhe deixo como desembargador do meu governo. Eu me admirei, né? Você me perdoe, mas eu não quero, eu quero advogar, não quero, não quero ser juiz, não. E eu quero advogar, né? Aí surgiu então a ideia de vir para o Paraná. Eu conhecia Loanda, Londrina, cartaz do café em Lajo, né? Aí eu fui para Londrina. Quando cheguei em Londrina, o prefeito daquela época lá disse, olha Assis, criaram a comarca nova, Loanda, agora de 55 e tal, está começando, você não quer experimentar por lá? Aqui tá muito cheio de advogado. Eu digo, aí vim aqui no ano tentar, né? Coincidência que no dia que eu vim para cá, encontrei o Ásio Montecuco, que era o prefeito da época, né? Era um dos soldadores da cidade e meu primeiro prefeito. E me hospedei no Hotel do Jeremias, né? Lá na Vila Nova. E 2 dias depois, ele chegou, né? Sentou do lado de mim, doutor, precisava do seu serviço aí. Digo, o que é? Não, nossa empresa aqui foi multada pelo governo federal. Nós e eu da Cacava e outras empresas aí, e nós, dia 56, né? 55 tinha tido regiado, estava todo mundo liso, né? Nós não temos como pagar. Tá? E fui falar com os advogados aqui, eles já pediram 20 mil e mais a passagem mais 20 mil. Aí eu olhei para ele, olha, senhor Raso, vamos fazer o seguinte, o senhor compra a passagem, né, do avião, tinha avião diário aqui no ano, né? Eu vou a Londrina, era Londrina, aqui naquele tempo, tudo
a questão do fiscal, eu era Londrina. Quando eu cheguei em Londrina, encontrei o chefe da repartição, tinha sido um colega meu num curso para economia, né? Assim, eu entreguei lá e esse problema foi resolvido depois de não sei quantos anos, mas já não valia mais nada o juro naquele tempo. O juro comeu tudo, né? Então foi o começo. E como que era a realidade, doutor Assis, da advocacia aqui em Loanda na época que o senhor chegou? Tinha meia dúzia de advogados, né? Tinha o promotor, que era Martim Roures Soares, e mais um advogado. Mas a verdade é que eu passei então com isso, passei a dominar, né? Então 90% da advocacia era minha. Eles ficavam com ciúme, mas culpado que não sabiam atender, né? Eu já tinha experiência da vida, né? Tinha sido 10 anos fiscal de renda, tinha experiência, né? E dominei completamente a advocacia. Doutor, como que o senhor avalia o papel da OAB, desde quando o senhor chegou aqui em Loanda até os dias de hoje? Como que o senhor vê o papel da OAB? Não existia OAB aqui, né? O OAB veio para aqui, quando eu estava no terceiro mandato de prefeito, a Cioli Neto era o presidente, meu amigo. Aí eu cheguei para a Cioli, olha, vamos criar a ordem lá em Loanda. Já tinha uns 20 advogados aí. Aí ele aceitou, né? Aí nomeou o Ulisses, né? Não foi eleito. Fez a nomeação do Ulisses como presidente aí, mas os cargos ali de tesoureiro, né? E foi isso aí, quando começou a ordem. Aí o Ulisses, quando foi para a eleição do Ulisses, eu já pleiteava ser, né? Mas me barraram. Eu também, eu estava fora, estava como prefeito, assumia, né? Assumia a advocacia e perdi. Né? Aí foi eleita a menina de Querência do Norte, né? Doutora Sandra. Como é o nome dela? Doutora Sandra. Sandra. Dona Sandra. Doutor, como que o senhor avalia o futuro da advocacia? O senhor, no alto dos seus 96 anos, como um dos advogados mais experientes do Paraná, e o senhor vê novos advogados chegando, entrando na ordem nos últimos anos. Como que o senhor vislumbra esse futuro da advocacia no nosso estado? O advogado, ele tem que estudar muito. Eu acho que o advogado, ele só é advogado depois que ele começa a trabalhar e com o cabedal, porque advogado tem muito aí, né? Mas é preciso estudar. Eu fiz inúmeros cursos de pós-graduação. Fui para Aravaí, Curitiba, saía daqui para Curitiba fazer curso de direito penal, fazia curso de direito civil, teve várias, né? Várias pós-graduações. Porque tinha que estudar, né? Apesar disso, eu não sei nada. Essa experiência só. Então. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor avalia o papel da ordem da OAB nos últimos anos. Bem, a ordem do Paraná está muito bem posta, né? Tem bons diretores e o pessoal estudioso, né? Eu acho que a ordem está muito bem posta, né? E tem futuros aí espetaculares. Eu assisti quase todas as conferências em Curitiba. Todas que existiam lá pela ordem e tal, né? Toda a convenção estava lá. E fazia parte. Por exemplo, teve aqui agora o Pereira, né? Que era um belíssimo advogado, né? E outros, né?
muito. Então, eu faria ficar mais fora do que aqui, talvez, estudando, né, fazendo parte, convivendo. Eu ia para reuniões depois com o Lisa, presidente, né, e eu ficava debatendo. O Lisa ficava, me acompanhava e eu ficava debatendo, porque ele gostava, né, de debate, né. Doutor, o senhor tem 96 anos, já poderia estar aposentado como advogado. Por que o senhor mantém ainda a sua OAB ativa e atua na advocacia até os dias de hoje? É porque não há impedimento, né? Então, como tal, eu tenho um escritório aí, de quando em quando vou lá, né? E o amor pela advocacia, né? Eu fui procurador e tudo, né? Mas fui sempre advogado, né? Muito bem, doutor. Eu queria que o senhor contasse por que escolheu o curso de Direito. Bem, desde pequeno, eu achava que ia ser promotor. Pensei, meu tempo era carregador d'água lá na minha cidade, assim, tá? Mas achava que ia ser promotor. Isso porque 2 tios meus, né? Os 2 tios eram advogados e ambos foram promotores. Um chegou a ser desembargador, né? Lá no Rio Grande do Norte, né? Então, era da família já. O senhor falou que mantém a sua OAB ativa ainda hoje por amor. O que a advocacia representa para o senhor? Bem, a advocacia para mim foi tudo, né? Era o ponto para estudar, para vivenciar a advocacia, né? Então, eu existia com amor, né? O meu interesse não era dinheiro, não era o quanto ia ganhar, e sim a causa do cliente. O que interessava era o cliente, o resto. Então, eu era apaixonado pela causa do cliente, né? Doutor, o senhor foi auditor fiscal, prefeito, advogado, procurador. Queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória pessoal e profissional desde o início até os dias de hoje. Tá. Eu trabalhava no comércio quando fui então, nomeado guarda fiscal, depois fiscal de renda, né, que é auditor fiscal. Mas quando terminei, fiz o curso de Direito, né, e achei que tinha que sair daquela fiscal de renda e tal, né? Para Direito. Fiz concurso para juiz, fui nomeado juiz, não quis ser juiz, né? Aí vim para o Paraná como advogado. E aqui comecei a advogar, né? Em 56. E a trajetória de advogado do senhor também se mistura com uma trajetória política. Pois é. Aconteceu, para eu ser popular, né? Eu era o molecão do povo, né? Eu era um cara popular, presidente de clube de futebol, e tudo, né? E estava com o povo. E não escapei de ser candidato a prefeito. Eu fui uma vez, 4 vezes prefeito, né? Tudo que tem no ANDA, até hoje, foi eu que fiz. Tudo. Até a igreja fui eu o presidente da comissão. Água, luz, telefone, esgoto, tudo. Infelizmente, o grande número de prefeitos não fez nada. Alguma estrada, alguma coisa. Eu abri a estrada. Essa estrada foi eu abri com as unhas praticamente, né? Trator emprestado aí para pagar, rapaz, essa dificuldade depois, né? Então, a luta foi muito grande, né? Mas graças a Deus fui muito bem, né, como prefeito. E durante a sua trajetória profissional, o senhor também foi procurador? Eu fui procurador, né?
Bem, quando eu fui procurador, eu era procurador, não era advogado e nem político, era procurador. Agora, quando entrava na política, né, pedia licença ali e ia para cá. Só que eu tive uma grande desvantagem. Por exemplo, eu nunca recebi um tostão da prefeitura. Eu recebia como promotor, que era reais. E depois o senhor, no último mandato como prefeito, entrega a prefeitura em 96 e ininterruptamente desde 1997 como advogado. Aí passei a advogar, né? Passei a advogar pura e simplesmente, né? Tive muita causa, muita coisa de família e tudo, né? Principalmente questão de família, né? O senhor sempre teve um olhar social para os mais pobres, numa advocacia também pro bono, doutor. Queria que o senhor contasse um pouco dessa história. Bem, o meu problema não era o salário, era o problema do cliente. Se o sujeito não podia pagar, não pagava. Se podia, pagava alguma coisa, né? Doutor, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os novos advogados, os novos e os futuros advogados do nosso estado, da nossa seccional e do nosso país. Olha, eu acho que o advogado tem que estudar muito e ter a causa do cliente como polo, né? O importante é isso, né? O salário é a consequência do trabalho, não é o principal do advogado, não é o salário em si, é a consequência. Sai perto do trabalho, aí você dá o preço para ele, né? Doutor, eu queria que o senhor também deixasse uma mensagem para a nossa diretoria, para a diretoria da nossa ordem. Eu quero dizer que o nosso presidente atual é muito bom e socialmente está fazendo um trabalho espetacular, porque o presidente é a pessoa que tem que aproximar o povo, o advogado do povo e observar como é que o advogado funciona em relação ao pessoal, né? É muito bom isso, né? E o nosso presidente é muito bom.